Mateus capítulo 13. As parábolas do reino. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou junto ao mar. Grandes multidões se reuniram ao seu redor, de modo que ele entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Então ele lhes falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol nasceu, as plantas foram queimadas, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O propósito das parábolas. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondeu: Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Pois, ao que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. De fato, vocês ouvirão, mas nunca entenderão. De fato verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, com os ouvidos ouviram de má vontade e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter, e eu os curaria. Mas bem-aventurados são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. A explicação da parábola do semeador. Ouçam então o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Este é aquele que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em solo pedregoso representa aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, é de pouca duração. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A semente que caiu entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas a semente que caiu em boa terra representa aquele que ouve a palavra, a entende e dá fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do joio. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono foram perguntar-lhe: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Então, de onde veio o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos perguntaram: Queres que o arranquemos? Ele respondeu: Não, porque, ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo.
Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: recolham primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo e o coloquem no meu celeiro. Lai. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Ele lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Ele contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões por parábolas. Sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então Jesus deixou as multidões e entrou em casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, que recolherão do seu reino todos os que causam escândalo e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro, da pérola e da rede. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, ao encontrá-lo, o esconde novamente e, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus também é como uma rede lançada ao mar, que apanha toda espécie de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e recolhem os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os maus dos justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. O valor das parábolas e o rejeito em Nazaré. Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: sim. Então ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Chegando à sua terra, começou a ensinar nas sinagogas, de modo que ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E todas as suas irmãs não estão entre nós? Então, de onde lhe vêm todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse:
Um profeta só é desprezado em sua terra e em sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.